Olá, alunos! Eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Nós estamos hoje na nossa 9ª aula do componente curricular de Geografia e nós vamos falar sobre os impactos das ações humanas sobre a natureza e vamos falar também sobre os diferentes tipos de poluição. Na aula passada, nós vimos que o modo de vida de produção estabelecido pelo capitalismo acelerou a degradação do meio ambiente. Vimos também que a poluição dos rios e mares prejudicam diretamente a qualidade de vida dos seres vivos e ressaltamos que atitudes sustentáveis podem garantir a qualidade de vida à nossa geração e às gerações futuras. Agora nós vamos falar, sobre impacto ambiental. Meninos, o que é o impacto ambiental? É o nome dado a uma modificação causada no meio ambiente devido à ação humana. Toda e qualquer atividade humana causa um impacto no ambiente e esse impacto ele pode ser positivo ou negativo. Então, os homens eles transformam o meio ambiente natural em busca de maior conforto, em busca de progresso, em busca de acúmulo de riquezas e por causa disso, ele acaba ali realocando recursos naturais e mudando a configuração do ambiente em que vive. E a gente vai falar agora sobre os impactos ambientais negativos. Eles são extremamente conhecidos pela população, sendo exemplos a poluição, a destruição de habitat, a redução e a extinção de espécies silvestres, as queimadas, são exemplos aí de impactos ambientais negativos. E os impactos ambientais positivos, meninos, eles são menos conhecidos, Eles estão relacionados àquelas atividades que trazem melhoria e recuperação ao meio, como projetos de restauração de áreas que foram impactadas negativamente. São áreas que passaram por algum desastre ambiental. E por falar em desastre ambiental, nós vamos ver agora algumas imagens que retratam aí grandes impactos ambientais, desastres ambientais que aconteceram no nosso país. Vamos lá? A gente vai começar aqui com essa imagem que ela está retratando ali o rompimento da barragem em Mariana. Aconteceu em 2015, lá no estado de Minas Gerais, Então, uma barragem que segurava ali rejeitos, uma lama industrial tóxica, ela se rompeu e essa lama ela começou a escoar, pelo aquele território ali em Minas Gerais, muitos animais morreram, pessoas também ficaram desaparecidas, morreram, a cidade ela ficou devastada, Uma tristeza. Aqui nós temos a imagem, bem recente já, de 2020, que foi um incêndio que aconteceu no Pantanal, lá na região do Mato Grosso. Muitos animais morreram, animais silvestres, A vegetação daquele lugar foi bastante destruída. Foram dias, em que o fogo consumiu ali aquela área. Muito triste também. E aqui nós temos o assoreamento do rio Araguaia, que fica aí na divisa entre o nosso estado e o estado do Mato Grosso. E a gente vê aí formações de bancos de areia, que estão aí se formando no meio do rio. E todas essas áreas que nós vimos agora, essas 3 áreas, elas vão precisar passar, sim, por uma reparação, por alguns impactos positivos, para que elas possam se recuperar. E agora nós vamos continuar falando que o ser humano diariamente ele produz muito lixo e ele gera uma grande quantidade de poluentes que afetam o ar,
os solos, as águas, as paisagens e a saúde de um modo geral. E por isso agora nós vamos estudar como ocorre a poluição gerada por essas atividades humanas e pensar em medidas de combate aos problemas ambientais que são causados aí por conta dessas poluições. A gente vê agora que os tipos de poluição pode ser aí a poluição atmosférica, hídrica, poluição dos solos, poluição visual e poluição sonora. A poluição atmosférica, ela ocorre pela emissão de poluentes no ar, por meio das chaminés das indústrias e veículos em geral, que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás mineral. A gente pode colocar também aí o carvão natural, não é? Quando a gente estudou sobre as fontes de energia, a gente viu que a queima desses combustíveis fósseis, eles realmente causam a poluição e que uma possibilidade, não é, para amenizar essa situação seria a utilização de fontes de energia limpas. Aí a gente falou de fonte de energia a partir da energia solar, a geração de energia a partir do vento, da força das marés, né? São possibilidades. E as consequências da poluição na atmosfera, ela acelera o processo do aquecimento global, causa doenças respiratórias como bronquite, rinite alérgica, alergias diversas e asma. Outros problemas de saúde são irritação na pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência na mucosa da garganta e processos inflamatórios no sistema circulatório. Meninos, agora nós vamos falar sobre a poluição dos solos, tá? A poluição dos solos, ela interfere na qualidade agricultável do extrato superficial da terra e na permanência dos seres vivos que nele habitam. Em muitos casos, a poluição dos solos ocorre com a poluição hídrica, principalmente pela infiltração de lixo e produtos tóxicos no subsolo, podendo atingir o lençol freático ou qualquer ponto da bacia hidrográfica. E a gente tem aqui como consequência da poluição dos solos, danos à biodiversidade e ao homem, a contaminação do solo, a produção de chorume, né? Proliferação e dispersão de vetores como ratos, insetos diversos que podem causar doenças graves aí ao homem, né? Geração de gases e, como eu disse, a disseminação de doenças. E a poluição hídrica, nós falamos bastante sobre isso na aula passada, nós vimos as principais causas, né? E a gente vai só tá relembrando que ela ocorre pelo acúmulo de resíduos e poluentes nos cursos de água, como os rios, os lagos, bacias hidrográficas e, em geral, e também nos mares e oceanos. Ela trata ali de um dos mais graves problemas ambientais, porque afeta a disponibilidade de um dos mais importantes recursos naturais, que é a água, não é? Além de causar a morte de espécies fluviais ou marinhas. Nessa imagem eu coloquei, uma imagem de um rio lá de São Paulo, e isso que vocês estão vendo, gente, é só espuma de sabão. O rio ele estava já tão poluído que deu uma chuva, então a água subiu e a espuma, né, gerada ali pelos poluentes naquele rio, né, aumentou nesta proporção. Então daí a necessidade de se pensar, né, no cuidado com os rios. E a consequência da poluição hídrica é a destruição da biodiversidade, a poluição da cadeia alimentar e a escassez de água potável, que é, quem sabe, o mais grave de todos esses problemas. Vamos falar sobre poluição sonora. O excesso de barulho no espaço das cidades e também em algumas áreas industriais
pode gerar problemas de saúde, dificultar a comunicação e o bem-estar da população. O excesso de ruídos elevados no trânsito, nas fábricas e nas obras aumenta o nível de estresse e provoca problemas de audição. E quais são as consequências, então, da poluição sonora? A surdez, irritação das pessoas, o estresse, a alteração do sistema nervoso, fadiga, alucinação, as doenças psíquicas, né? São alguns problemas que afetam a saúde da população. Vamos falar sobre a poluição visual, que é causada aí pelo excesso de publicidade, cartazes em geral. Além das propagandas, outra fonte de poluição visual são os cabos entrelaçados a postes e pichações, que acarretam a desvalorização do valor histórico de vários prédios e monumentos históricos, desviando aí a atenção da população. E a poluição visual, ela pode aí provocar vários problemas, né? Entre eles, a gente pode citar a perda da identidade das cidades, compromete a segurança dos cidadãos, ao prejudicar a sinalização de trânsito e ao tirar ali a concentração de pedestres e motoristas, a saúde da população, na medida em que afeta a qualidade de vida das pessoas, a sua saúde, segurança e bem-estar. A gente vai retomar mais uma vez aí sobre a poluição dos rios, dos lagos e mares, não é? A poluição das águas, que causa prejuízo à saúde da população, compromete a fauna e o uso das águas nas atividades domésticas. E milhares de rios são poluídos por todo o mundo, todos os dias. Isso representa um problema socioambiental bastante grave. Aqui nessa imagem, a gente tem ali, não é? Substância sendo ali depositada no rio e causando ali a poluição. A gente sabe que os principais poluentes aí das águas são os detergentes, óleos de cozinha, óleos de automóveis, gasolina, produtos químicos usados na indústria, tintas e metais pesados. Algumas dessas substâncias que nós falamos, elas podem ser reutilizadas, como é o caso do óleo de cozinha. Também esse óleo que é utilizado nos automóveis, né? Algumas empresas recolhem e é reencaminhado ali para a indústria e tem uma outra utilização. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar encaminhando esses resíduos aí para um lugar adequado. A nossa aula está terminando, né? E o que nós aprendemos hoje, né? Que as ações humanas, elas transformam o ambiente de forma negativa e às vezes positivamente. Também o ser humano diariamente produz muito lixo e gera uma grande quantidade de poluentes que afetam o ar, os solos, as águas, as paisagens e a saúde de um modo geral. Meninos, um grande abraço, obrigada por ficarem até o final da nossa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma, fazer as atividades, é muito importante, viu? Os professores estão acompanhando vocês por essas atividades. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.